Porquê jejuar? Jesus nunca nos mandou jejuar. Ele disse, eles vão jejuar. Como a Escritura diz em Marcos 2,18, vou ler. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe, porque jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes, podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Jesus não nos mandou jejuar, ele disse, eles vão jejuar. Não é uma obrigação jejuar, mas sim, nem um mandamento, nem uma escolha, mas sim um ato de fé. Jejuar. Porquê jejuar? Primeiro, jejuar, o que é que faz ao nosso corpo? Limpa o nosso corpo, melhora o nosso corpo, tornamos-nos mais fortes, conseguimos ter mais autocontrolo na comida depois, mas isso são resultados depois de jejuar várias vezes. Mas o que ele faz mesmo no nosso corpo é limpar, é como se fosse um reset num computador, um restart, ele limpa o corpo. Imagina estar sempre a comer. Imagine uma máquina de café. Uma máquina de café, ao tirar muitos cafés, ao entrar muita água e sair, vai ficar com calcário. Depende da água, mas normalmente fica com calcário. E ela depois pede uma descalcificação. O jejum no nosso corpo faz igual. É uma descalcificação, é igual. O corpo faz um restart, ele ativa um modo de sobrevivência. Uma pessoa fica mais ativa, com mais vontade de fazer as coisas. Mas pronto. Nós aqui estamos a falar espiritualmente. O jejum tem vários benefícios. Mas antes de dizer os benefícios, vou ler mais uma passagem na Escritura, que é em Daniel 1, capítulo 1. Vou ler o capítulo todo para percebermos bem o que está aqui a dizer. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilónia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os seus utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenas, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes. Onde aqui vemos que Nabucodonosor entrou em Jerusalém, levou os israelitas para a Babilónia e tornou-os seus escravos. Jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o Abdenego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenham medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade.
assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto, e os experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias apareceram aos seus assemblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne, não de gordura, de carne, do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e do vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até ao primeiro ano do rei de Ciro. Pronto. Como diz aqui, isto aqui não falou em jejum, mas dá para perceber que ele preferiu jejuar em termos de comer as iguarias do rei, ou seja, carne, pão, tudo aquilo que era bom, vinho, os melhores pratos do rei. Eles preferiam comer durante 10 dias os legumes, só legumes. E ao fim desses 10 dias chegaram a uma conclusão da experiência. Todas as perguntas que o rei Nabucodonosor lhes fez, eles eram 10 vezes mais doutos do que os outros que comiam das iguarias do rei. Isto não está a falar em jejum, mas dá para ver que é um jejum. Eles preferiam jejuar durante 10 dias e não comeram da comida do rei, do que comer da comida do rei e serem como os outros. Ficaram melhores que os outros. Ou seja, isto é o que o jejum faz no nosso corpo. Jejum de certos alimentos. Ou de certos alimentos. Torna-nos melhores, inteligentes, mais carnudos, mais gordos de carne e não de gordura, ou seja, mais musculosos. E muitos outros benefícios que traz o jejum. Mas espiritualmente, ele aproxima-nos mais de Deus, mais do Senhor. O jejum pode ser de vários tipos. Pode ser de alimento, pode ser de distrações, como hoje em dia temos muitos. Podemos fazer um jejum de televisão, não assistir televisão durante 10 dias ou 20 dias. Ou não ir para a internet durante 20 dias. Ter um jejum de jogos, não jogar durante um mês. Redes sociais, não entrar nas redes sociais durante 10, 15, 20, 30 dias. Que vocês bem entenderem. Também filmes, músicas, tanta coisa. Pode ser de alguns alimentos, como vemos aqui em Daniel, que foi a carne, o vinho, iguarias. Pode ser para nós, sei lá, um alimento que nós gostamos muito. Eu, por exemplo, gosto muito de arroz, queijo, pão. Por exemplo, eu quero fazer agora um jejum de 20 dias. Não vou comer queijo durante 20 dias. Pronto. Mas, atenção, não vou só abster-me do alimento. Porque ao abster-me só desse alimento também não faz nada. Mas sim o jejum, espiritualmente falando, o que ele faz é nos aproximar de Deus. Ou seja,
durante esses 20 dias vamos nos aprofundar mais sobre a oração, orar muito mais, orar incessantemente, focar mais na palavra, ter uma vida mais fervorosa em oração, em leitura, em tudo. Tudo que venha do Senhor, tudo que possamos fazer ao Senhor. Os jejuns que são mais comuns, que eu acho, é, sei lá, jejuar durante um dia inteiro, não comer nada, nem beber nada durante um dia inteiro e passar esse dia todo a orar, a ler. E pá, se for num dia de semana que tenho um trabalho ou escola, depois da escola e depois de trabalho, orar incessantemente, orar sobre um assunto que vocês quiserem. Estudar a palavra, ter mais contacto com a Bíblia, no livro que vocês quiserem. Mais oração, mas o jejum que nos faz é incrível. É incrível. É muito bom. Tem que experimentar. Quem não faz tem que fazer. É muito bom. É um ato de fé. Não é algo pesaroso. Não. Nos primeiros instantes vamos sentir fome, sede. Mas depois, ao estarmos a ligar ao Senhor, vamos começar a compreender. Vamos começar a... Não sei explicar. É uma experiência única, é incrível, é bom, muito, muito, muito bom e fortalece muito a nossa fé por estarmos muito tempo em leitura e muito tempo em oração. É incrível, pessoal, é incrível, mano. Também podem fazer durante a semana trabalho, sei lá, alguém que, por exemplo, imaginemos que tu bebes café, sei lá, 5 vezes por dia. Agora vais passar uma semana inteira, ou o tempo que tu quiseres, sem tomar café. Fazes esse jejum durante o trabalho e tudo mais, mas estando sempre em oração ao Senhor. Podemos orar na nossa mente, podemos ter naquelas horinhas do trabalho ou da escola que temos um tempinho, nem que seja 15 minutos ou 5, pegarmos no nosso telemóvel, pegar mesmo na Bíblia e ler, orar na nossa mente ou em voz alta, não para os outros verem que nós estamos a fazer, não é? Porque Jesus diz para quando formos a orar, entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta, para não sermos como os hipócritas que querem ser ouvidos. Pronto. Pá, acho que não é algo obrigatório, nem algo que se dispensa, é algo que se faz como orar. A oração é um ato de fé. É um ato de fé. Leitura é um ato de fé. O jejum é igual. Não é obrigado, nem é dispensado. É um ato de fé que se cumpre por ser um ato de fé, que é preciso, que é necessário. Foi isto o vídeo de hoje. Não sei mais o que vos dizer sobre este assunto de jejum. Obrigado por estarem a assistir e voltem sempre.